Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesses estudos, nesse curso Intercessores da Última Hora. É interessante, né, esse curso que a gente fala Intercessores da Última Hora e está fechando mesmo com o nosso tempo, né, que nós precisamos. Então, se Jesus falou, né, que nos últimos dias tantas coisas acontecer, que nós já aprendemos sobre isso, quanto mais perto chega esses últimos dias, e a gente está vendo que cada dia as coisas estão ficando mais difíceis em todos os sentidos, então mais nós vamos precisar, né, de intercessores e também de entender a palavra de Deus e o do Espírito Santo, tá? A gente então está falando sobre o batismo com o Espírito Santo, algo muito importante, que se nós deixar de falar sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, que é uma das promessas que Jesus deixou, ele cumpriu toda a justiça para nós, tudo que nós precisávamos cumprir para que nós fôssemos salvos, ele fez por nós. Ele cumpriu toda a lei, ele deixou tudo pronto para nós. Mas para nós continuar vivendo neste mundo aqui, em obediência à palavra, conhecendo a palavra, entendendo a palavra de Deus, o plano, quando a gente fala a palavra de Deus, não quer dizer a Bíblia, assim a letra, mas o plano de Deus, que é a sua palavra, que está incluído na palavra, né, que a gente chama a Bíblia Sagrada, não a letra em si, mas o plano, o entendimento do que Jesus fez e do que significa para nós. Então é essa palavra que a gente fala. Então o batismo com o Espírito Santo está incluído nas suas promessas, que a gente já falou, que ele falou que enviaria o seu Espírito Santo e tudo mais, a gente já aprendeu nas outras aulas, porque é necessário. Vocês vão ver quando vocês entenderem o que é o Espírito Santo, tudo que ele faz, você vai entender o quanto nós precisamos dele, e é para todos nós, para todos, né, que a gente já falou. Então hoje a gente vai ver sobre a missão do Espírito Santo, mais detalhadamente a missão do Espírito Santo, tá? Então a gente vai ver, também não vou me prolongar muito por causa do tempo, né, pra gente, vocês terem bem conhecimento. Quando nós começar a orarmos, interceder, você vai ver o quanto é maravilhoso, de como vocês vão aprender na parte de prática de oração, de intercessão. E o batismo com o Espírito Santo é para todos. Nós também vamos orar por isso. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus é poderoso, Ele não mente. Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode mentir. Eu posso me enganar, a minha palavra, aquilo que eu falo de mim mesmo. Mas a palavra de Deus não engana. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando daquilo que Jesus prometeu. Então Ele garante, quando nós pregamos aquilo que Ele mandou, quando nós falamos aquilo que Ele mandou falar, quem é responsável de cumprir com aquilo não é eu, é Ele. Mas nós temos que crer, e Ele vai fazer, Ele tem feito. Eu sou exemplo de tudo que eu aprendi na palavra de Deus e que eu criei. E eu botei em prática, e eu pedi a Deus, e eu me coloquei na presença de Deus, Deus cumpriu na minha vida. Eu não estou falando nada que não é. E Deus sabe que eu não estou mentindo. Muitas vezes a gente não recebe mais porque a gente não pede, e porque a gente não crê. Então tudo aquilo que eu creio, que eu peço para Deus, e que eu confio que Ele vai me dar, e que eu espero o momento de Deus, com certeza Ele virá. Pode ter certeza, eu digo isso por experiência própria. Tá? E quem tem interesse, desejo no Espírito Santo, mas é maravilhoso, a gente não precisa entender muito sobre o Espírito Santo. Você viu ali na aula passada, Cornélio mal entendeu, eles estavam ouvindo a palavra, eles também não sabiam ainda do Espírito Santo. Você viu que o Pedro nem tinha chegado ainda, nem tinha falado sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio sobre eles, porque a promessa já estava cumprida, Jesus já tinha mandado, o Espírito Santo estava no ambiente, o Espírito Santo já estava sobre Pedro, era o Espírito Santo que estava dando sabedoria e graça para o Pedro, para ele falar sobre isso. Enquanto Pedro falava sobre o plano de redenção, o Espírito Santo já veio sobre eles. Então isso quer dizer o quê? Que quando nós estamos pregando, anunciando o plano de salvação, se eu de repente deixar o plano de salvação de lado, o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, deixar de falar isso, achar que isso não é importante e querer falar direto sobre o Espírito Santo, e vai ser difícil, porque Jesus vai cumprindo essas promessas.
Então, olha o que aconteceu. Todos eles estavam ouvindo, ó, tudo que nós examinamos até agora, eles já ouviram a palavra, eles aprenderam o plano de salvação de Deus, eles creram em Jesus, a maioria deles batizados nas águas já, e depois o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo já tinha sido derramado, já tinha vindo no Pentecostes, Pedro, nós temos o exemplo de Pedro, estava falando esse plano, ele estava falando para eles sobre o Espírito Santo, sobre o Jesus Cristo, sobre a salvação, e ele nem chegou nessa parte também do batismo e o Espírito Santo já veio sobre eles. Então, quando nós cremos, mas pode ter certeza, o mais interessado é Deus de nos abençoar e nos encher do Espírito Santo dele. Ele só precisa que nós cremos e buscamos isso. E nós vamos buscar, nós buscamos, já estou orando por isso, e Deus vai orientar. Você pode buscar, a gente vai vendo sobre isso, mas hoje a gente vai ver então a missão do Espírito Santo. Começando então ali no livro do Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, onde Jesus começou a falar sobre o Espírito Santo, ele falou sobre a promessa do Espírito Santo. João 14, 16 a 17. Jesus promete outro Consolador, viu? É uma promessa. E aqui Jesus falou, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então a missão do Espírito Santo, que é o plano de Deus, de Jesus Cristo para nós, mandar o Espírito Santo, a missão dele é morar. Aqui ele diz que ele habitará convosco e ele estará em vós. Então ele habita conosco. Isso quer dizer o que habita? Ele está conosco onde nós habitamos, onde nós andamos. Se nós estiver na rua, se nós estiver em qualquer lugar nessa terra, dentro da nossa casa, dormindo, acordado, andando pelo caminho, onde nós estiver. Aqui Jesus disse, Ele habitará convosco, Ele estará conosco na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, e Ele estará em vós. Então Ele habita conosco, mas Ele está em nós também. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós buscamos isso, Ele passa a habitar em nós. Ele sabe onde Ele habita? No Espírito, no nosso Espírito. Por isso que Deus fez o ser humano Espírito, alma e corpo. O Espírito Santo, quando Ele vem habitar no nosso Espírito. Então quando nós andamos, onde quer que nós estiver, nós não vamos andar sem o nosso Espírito, nós vamos estar ali, Espírito, alma e corpo, e o Espírito Santo vai habitar dentro do nosso Espírito. Por isso que daí a pessoa tem mais sabedoria, a pessoa tem mais graça, mais facilidade, a fé é maior, tudo é mais forte na pessoa quando ela tem o Espírito Santo. Não tem medo, é uma coisa maravilhosa, é a promessa, depois da salvação, a vida eterna, porque sem nós sermos lavados no sangue de Jesus, antes de nós nascer de novo, que nós falamos já da água e do Espírito, o Espírito Santo, para nós temos que conhecer. Por isso que Jesus manda pregar. Ninguém vai buscar o Espírito Santo e vai querer sem saber, sem conhecer. Então nós temos que falar. E então ele vem, a missão dele é habitar conosco e ele vai morar em nós. E aqui mais adiante, ali no versículo até o 17, depois ali no 16, 4 a 15. No capítulo 16 agora, tá? 4. 5, vamos ler. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Aqui, para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, e a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então o Espírito Santo vem para consolar. A outra missão que o Espírito Santo tem, junto com a sua missão, está consolar. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus, então, é o Espírito Santo, mas por mais que nós falar,
A palavra de Deus, nós podemos, que nem a gente viu antes, Apolo, ele pregava tudo, a palavra dele tinha sabedoria, isso é uma parte, é maravilhoso, é bom, foi de Deus também, né? Mas quem vai, eu posso falar e falar e falar, mas se o Espírito Santo de Deus, mas não te tocar, não abrir os teus olhos, o teu entendimento, a tua mente, para você entender, e quando você entende, quando você sente isso, quando você entende, quando você realmente é convencido, a fé brota no teu coração, os teus olhos espirituais se abrem, isso é obra do Espírito Santo. Por que essa obra acontece? Porque você está ouvindo a palavra. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, não a minha, eu estou aqui como um instrumento para falar para você dessa palavra, né? Que eu tenho testemunho da minha vida, que eu falo alguma coisa para vocês que já aconteceu comigo, né? Porque primeiro eu tenho que viver isso para eu poder falar para vocês o nosso testemunho é mais forte. Mas a palavra de Deus aqui, que nós estamos ensinando, então o Espírito Santo que veio, ele vem para convencer. Ele convencerá do pecado. Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisa errada, estão em idolatria, estão em tantas coisas erradas e a pessoa não entende. Ela acha normal, porque todo mundo faz, porque isso aí ela aprendeu desde pequena, porque todo mundo é normal. Mas quando o Espírito de Deus, através da palavra, o Espírito de Deus mostra para nós, para a pessoa, isso não está certo, isso aí Deus não se agrada. Então é o Espírito de Deus, não é a pessoa, não sou eu que vou falar, isso é pecado, isso é errado, tem que mudar. Não, eu vou falar a palavra. Quem vai dizer isso para você, se você está certo ou errado, que você tem que mudar, através daquilo que você já sabe, o entendimento de entender, de aceitar isso e de convencer você e dar força para você mudar naquilo que você tem que mudar, é o Espírito Santo que vai fazer. Por isso que ele tem que vir. Ele convencerá do pecado, né, da justiça, que é a justiça que Jesus já cumpriu por nós, para nós receber o perdão, e do juízo de Deus também. Porque Jesus veio, ele morreu em nosso lugar para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, né? Então, nós somos convencidos do pecado. E o Espírito Santo faz nós entender isso, que nós somos pecadores, todos nós, não importa se nós somos bonzinhos ou não, bonito, feio, rico, pobre, todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus, porque por causa de Adão e Eva, a gente já nasce com aquela marca do pecado, tá bom? É por causa disso que Jesus veio. Não importa se o pecado é grande ou pequeno. Então a gente já vem, a gente já tem isso aí na nossa criatura caída, desde Adão nós já nascemos com isso. Então nós somos semente de Adão e Eva, e eles pecaram, então a semente veio, brotou, e nós também fizemos parte dessa semente. Então Jesus veio para mudar isso, que a gente já falou várias vezes. Então é o Espírito Santo que vem e convence, mostra para nós isso, mas ao mesmo tempo que ele mostra que nós somos pecadores, ele também convence que a justiça pelos nossos pecados já foi feita, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu toda a justiça. E ele então nos convence dessa justiça, que nós já somos perdoados, mas nós temos que crer. Nós temos que ver que nós somos pecadores, né? Nós temos que crer, ver isso, ser convencidos por Deus, pelo Espírito Santo, e nós cremos que Jesus já cumpriu a justiça, então nós já recebemos o perdão, porque do juízo, porque o juízo virá. Deus dá a oportunidade, quer que o Evangelho seja pregado para as pessoas saberem, reconhecer os seus pecados, para serem perdoados quando se arrependerem, serem perdoados, porque Jesus cumpriu a justiça. Eu tenho que crer e aceitar o perdão de Deus através de Jesus Cristo, e também entender que se eu não aceitar, se eu não quiser, né, ser limpo, ser purificado através do sangue de Jesus, se eu não aceitar o perdão de Jesus, que Jesus conquistou para mim, que ele cumpriu a justiça na cruz lá, tudo que ele sofreu. Então, vamos dizer que eu não aceito essa justiça que Jesus cumpriu. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável pecador, eu preciso de Deus, mas eu não aceito esse sacrifício de Jesus. Eu não aceito a justiça de Deus. Então, o juízo vai vir sobre mim. Quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou entrar na eternidade, o juízo, eu vou me deparar com o juízo de Deus. E ainda vai ter o juízo final ainda, que é outra coisa que a gente já falou também. Mas todos nós, quando nós fechamos nossos olhos aqui, chega a hora da nossa morte aqui, que todos nós temos um tempo nessa terra. Então eu conheço a palavra, eu sei que eu sou pecador. Para mim,
e ter eternidade com Deus, eu preciso dessa justiça que Jesus já cumpriu, eu preciso crer e preciso aceitar, me arrepender dos meus pecados e pedir perdão a Deus. Então eu sou perdoada, eu sou lavado, purificado dos meus pecados, e quando eu sair deste mundo aqui, seja assim, de que morte que seja, eu já aceitei isso, eu já pedi perdão dos meus pecados, eu fui lavado por Jesus, a justiça por mim já foi cumprida através de Jesus, do seu sangue. Então, o juízo, eu vou me deparar com Deus, eu vou ter que me apresentar diante de Deus, vou prestar conta de tudo que eu fiz aqui na terra, né, do tempo que eu vivi. Então, por mais que eu tenha pecado, se eu me arrependi, se eu pedir perdão a Deus, a justiça de Jesus vai valer para mim. Então, eu não vou sofrer o juízo. O juízo, eu vou ser absolvida diante de Deus. Dá para entender, né, irmãos? A gente vai comparecer diante de Deus, porque é o Espírito Santo. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence do erro, que é o pecado, da justiça que Jesus já fez e do juízo. Mas quem tem que, quando ele me convence, eu tenho que aceitar ou não, né? Então quem é inteligente, quem é sábio e quer realmente a vida eterna com Jesus, com Deus, ele tem que aceitar isso aqui. Então aqui diz assim, do pecado porque não crê em mim. Só de não crer em Deus, mas nós já estamos pecando também. O pecado já é maior ainda, se junta com aquele de Adão e Eva mesmo. Da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais. Ele já cumpriu a justiça dele. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás que provocou tudo isso, irmãos. Toda essa desgraceira que a gente vê aí, do pecado, que fez Adão e Eva pecar, eles foram a primeira semente do ser humano, e essa semente maligna, esse pecado veio para toda a humanidade, mas esse inimigo, esse príncipe deste mundo, que é Satanás, ele já é julgado, já está condenado, o destino dele está selado, ainda não foi definitivo, né? Deus tem ele no controle aqui, ele não pode fazer nada que Deus não permite, mas o julgamento dele já foi feito, e o lago de fogo, a palavra de Deus diz que já está pronto, e vai chegar a hora. Deus está dando tempo, mas porque Deus quer que todos conheçam essa história, Deus quer que as pessoas creiam nessa história, aceite o plano de Deus, de justiça de Jesus, que Jesus cumpriu para nós. Então é isso aí, é uma coisa importante a gente falar, mas não cansa de ouvir, porque você vai ver. O dia que você se apresentar diante de Deus, você vai lembrar muito disso aqui que você está ouvindo aqui, que não é de mim, mas é a palavra de Deus. Então aqui também diz, olha só, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus não podia falar tudo o que ia acontecer naquela época, porque os discípulos não iam entender, o povo não ia entender tudo naquela época, porque tinha coisas que ainda iam acontecer. E que então ele não falou tudo. Mas aqui ele diz, o Espírito Santo veio justamente por isso. Porque Jesus veio, cumpriu a sua missão aqui. Ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, a missão de Jesus Cristo. Depois ele disse, enviou o Espírito Santo, que continuou, a terceira pessoa da Trindade Divina. Veio para continuar, né, a parte, só nós não vemos ele, porque ele é Espírito, mas nós sentimos a sua presença, ele fala conosco no nosso Espírito, nós ouvimos a sua voz no Espírito, mas nós só não vemos. E ele continua a obra que Jesus fez, convencendo, né, e tudo isso que a gente já falou. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Jesus disse, eu não posso falar tudo, não, tem coisa que eu não posso dizer agora, mas ele... Aqui diz assim, ó, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Então é o Espírito, esses entendimentos, revelação de coisas que já está escrito, que nós lemos, parece que não entendemos nada. O Espírito de Deus dá o discernimento, o entendimento daquilo que nós estamos lendo e das coisas que acontecem, sinais, coisas que estão acontecendo, que muitas vezes a gente não entende porque o Espírito de Deus, ele nos dá entendimento para nós compreender, tá? Isso também é a missão do Espírito Santo. Outra missão do Espírito Santo é também em 14, eu acho que eu já li 14, 23, dá mais uma olhadinha. (23, 14, 23, deixa eu ver se eu já li, a 27,
Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, através do Espírito Santo, mas que vai morar em nós. Deus, o Espírito, Deus e Jesus Cristo também são, porque são um só, é uma triunidade divina. Então, viremos para ele e faremos nele morada através do Espírito Santo. Quem não me ama não guardará as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito isso estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o que Jesus quis dizer aqui? A paz de Deus, mas não é como o mundo. A gente acha que paz é quando não tem guerra, quando não tem problema, quando não tem dificuldade, quando não tem conflito. Mas a paz de Deus, ali Jesus disse, não como o mundo a dá, né? Mas a minha paz vos dou, eu vou lá dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Então, isso que Jesus quis dizer o quê? Que apesar de todo, neste mundo nós vamos ter aflições. Ele falou noutra palavra, que no mundo tereis aflições, a gente também já leu, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós, em meio a tanta tribulação, tanta coisa no mundo acontecendo, por mais que coisas que aconteçam, quando nós temos essa fé, o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos força, nós temos essa paz, que nós confiamos nele, sabemos que ele está no controle, nós nunca vamos ficar desesperados, aflitos. Seja o que for que acontecer, nós vamos conservar a nossa paz, a nossa fé em Cristo Jesus. Então, mais adiante aqui, outra coisa é a autoridade. Autoridade. Ele vem, então, né, morar em nós. Agora nós vamos ver, eu já comentei sobre isso também, o poder, autoridade e poder. Então nós vemos em Atos 1, a gente já viu, só dar uma passadinha rapidinho aqui, que vai dar tempo ainda. Atos capítulo 1, onde fala, onde Jesus mandou esperar. 1:4. E comendo com eles, depois de ressuscitado, né, Jesus comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, né, o Espírito Santo, a gente já falou sobre isso. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E depois no 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, até os confins da terra, isso quer dizer, Judéia, Samaria, Jerusalém e os confins da terra são todas as nações, né, onde o Evangelho for pregado, também nós seremos testemunha, e é o Espírito de Deus que vai dar autoridade e poder para a gente testemunhar. Por que, irmãos, que nós precisamos de autoridade e poder? Porque nós temos um inimigo que não quer, o inimigo de Deus, mas ele quer que as pessoas permaneçam na ignorância, que vai dar tudo certo, ou então que todo mundo vai morrer um dia, que a gente mora e volta, que um monte de coisa lá que você já conhece. Satanás, mas ele quer que as pessoas acreditem na mentira. Nós sabemos que para pregar o Evangelho a gente precisa ter autoridade e poder, porque nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar incredulidade, tantas coisas que as pessoas até nem têm culpa, mas elas são presas em muitas coisas. Então o Evangelho, Jesus disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre de todas essas coisas. Então nós vamos enfrentar, nós vamos ver ainda aqui, nós vamos enfrentar problemas diversos, precisamos ter enfermidades malignas, vamos enfrentar tantas coisas, e esse poder é para isso. Então a gente vai ver alguma coisa agora. Em Marcos 16, 17 e 18, o que nós vamos enfrentar? Vamos voltar um pouquinho aqui. Para que o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo? Marcos 16. Isso tudo você vai poder desfrutar e ser útil nas mãos de Deus.
Marcos 16, 17 e 18. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Aqueles que creem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, batizam com o Espírito Santo. Né? E aqui ainda diz, pegarão em serpentes, que simboliza, pode ser serpente normal, mas simboliza demônios, forças malignas. E se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, esse é um poder do Espírito Santo que vai nos dar, mesmo antes do batismo com o Espírito Santo, nós já podemos orar por essas coisas e Deus já abençoa. Mas quando nós recebemos o batismo, é poder, mais autoridade, um reforço. Aí é que vem mesmo o poder, não só estará conosco, mas habitará em nós, estará conosco onde nós estiver, né, pela fé. E aqui nós temos então um exemplo de autoridade de Atos 19, versículo 8, para encerrar o nosso vídeo. Vai ficar um pouquinho, né, mais comprido do que o outro, mas a gente vai encerrar essa parte daí. Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falavam mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, que era o nome lá. Mas então aqui, o que aconteceu aqui, irmãos? O apóstolo Paulo estava pregando, ensinando pessoas, e ali ele não tinha, as pessoas não queriam saber, elas não tinham interesse, ainda estavam atrapalhando, até falando mal. Então ele pegou e saiu dali, porque tem uma outra palavra que eu creio que a gente não falou ainda, que quando eles entrassem, uma ordem que Jesus deu, quando eles entrassem numa cidade, num vilarejo, qualquer lugar, ou numa casa, onde Deus, o Espírito Santo levasse eles, que ordenasse que eles fossem, que entrassem, e aquelas pessoas, aquela casa, aquela cidade não recebesse a palavra, era quando eles saíssem dali, era para sacudir o pó de seus calçados, porque aquilo ali, para mostrar para aquela pessoa que eles rejeitaram a Deus. Então Deus não tem compromisso, mas com cidade, com nação, com casa, com família que rejeita Deus, que rejeita Jesus Cristo. E nesse lugar, então, quando é rejeitada a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, e aqueles que Deus envia para pregar, Deus não tem compromisso com aquela casa, com aquela cidade, com aquela família que rejeita isso aqui. As coisas boas só vão acontecer na família que crê, nas pessoas que creem, porque Deus não vai obrigar, é pela fé. Se eu não creio, eu não recebo. Se eu não recebo isso na minha vida, na minha família, então a minha família vai ficar de fora dessas bênçãos. Eu e a minha família, minha casa, minha cidade, o meu país, o país que não quer saber de Deus, que as lideranças, que os governos não repreendem, não querem saber de Deus, não querem saber do Evangelho, proíbem o Evangelho, eles estão traindo maldição para aquele país. Tudo vai dar, as pessoas vão sofrer, vai ser um país que Deus vai largar a mão quando as pessoas não creem, não querem saber de Deus. É uma lição para nós isso aí, né? Então aqui fala sobre isso, né? Em 19 ainda. Depois no 11 e 12. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então muitas pessoas que tinham famílias, pessoas doentes em casa, oprimidas, perturbadas, problemas espirituais, doentes, e a fé e a presença de Deus era tão grande ali que as pessoas não podiam trazer os seus familiares doentes e oprimidos, então eles levavam lenços e aventais de Paulo, e levavam, e essas pessoas eram curadas por causa disso. Quando elas tinham a mesma coisa, Pedro fazia, isso aí tá em Atos, tem também, Pedro também fazia. Então hoje a gente até tem, né, também o costume de orar por uma roupa,
uma peça de roupa, um lenço, e enviar para uma pessoa que está no hospital, que está numa UTI, que se puder, e interceder por pessoas que estão nos hospitais, que a gente não pode ir até lá. Tudo isso aí faz parte de intercessão, tá? Por isso que a gente está falando. E o que aconteceu aqui para encerrar, né, essa aula aqui? A autoridade que nós temos no nome de Jesus. E não é só nós conhecer, aqui nós vamos ver a diferença disso. E só nós conhecer, nós temos que crer e obedecer, e crer e executar e aceitar essa palavra. Então aqui fala assim, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha só, esses filhos de Seva, que Seva era um sacerdote, era um sumo sacerdote daquela época. E os filhos deles queriam usar a mesma palavra que Paulo usou para expulsar demônios. Mas eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham o poder da palavra, eles não tinham ainda a vida de Deus neles. E eles acharam que era só repetir o que Paulo falava e as coisas iam acontecer. E foi o que eles fizeram aqui. E olha o que aconteceu. Aqui é que está a autoridade. Paulo tinha autoridade, ele era chamado por Deus, ele era um discípulo de Jesus e ele tinha o Espírito Santo, ele conhecia a palavra, praticava a palavra, foi chamado por Deus. E ele então expulsava os demônios e curava os enfermos. E esses 7 filhos de Seva, eles também queriam fazer isso. Só que eles não tinham a vida que Paulo tinha, eles não criam. Eles achavam que era só repetir e pronto. Não é assim. Mas o que aconteceu então? Mas o espírito maligno lhes respondeu, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Isso mostra o que então para nós? Que nós temos que conhecer essa palavra, que nós temos que também... o barulho. Nós temos que conhecer essa palavra, nós não podemos só conhecer também, nós temos que conhecer, nós temos que entender ela e usar na autoridade do nome de Jesus. É essa autoridade que Jesus dá para nós, tanto para repreender uma enfermidade, para qualquer outra coisa, nós precisamos então da autoridade do nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele que nos dá essa coragem, ousadia e essa autoridade no nome na hora de falar, é o que é respeitado. Então não é só espíritos malignos, a gente sabe que tem, eu sei que você crê também nisso, tanto é verdade, mas agora falar em demônio, coisa, mas é a realidade, nós estamos aqui mas para falar a realidade das coisas que acontecem, tantas coisas acontecendo, tantas coisas que eu nem vou citar o nome, que não é bom falar aqui, mas você sabe que tem forças malignas por trás. Então nós precisamos, isso que o Espírito Santo nos dá, então, autoridade para nós. E o que eles fizeram ali? O que aconteceu então ali? Vamos só ver de novo o que aconteceu ali. Para você ter uma ideia de como que nós precisamos ter, nós não temos que ter medo também, né? Porque maior, tanto nós não precisamos ter medo, que aqui os demônios falaram, eles sabiam que era Jesus e conheciam Jesus e sabiam que era Paulo, mas aquele ali não sabia por quê. Claro que eles sabiam quem era, mas eles não reconheciam esses filhos de Seva ali, eles não eram conhecidos no reino espiritual, eles não eram conhecidos diante de Satanás, eles não tinham autoridade, eles não eram conhecidos, nem ali, nem no céu eles tinham autoridade para fazer isso, porque eles não tinham temor a Deus, eles não eram ainda perdoados seus pecados, então eles não tinham autoridade, mas eles acharam que tinha, e o demônio não respeitou eles. Então um exemplo para nós, de que nós precisamos da palavra de Deus, conhecer a autoridade e o poder do Espírito Santo, para que nós podemos ouvir. E nós não precisamos ter medo. Mas eu tenho medo de demônio, meu Deus. Não, nós, irmãos, assim, o Espírito Santo nós não enxergamos, é o Espírito Santo de poder, de graça, de Deus. E os demônios, eles são espíritos também, só que eles são malignos, eles vêm da parte de Satanás. Então nós temos autoridade sobre eles. Você, quando tem o batismo com o Espírito Santo, quando você tem a palavra de Deus, quando você tem Jesus no teu coração, você tem autoridade sobre ele.
Você tem, por isso que eles conhecem, eles sabem com quem eles estão lidando. Por isso nós temos que ter consciência quando nós falamos e pregamos sobre isso, quando nós oramos por alguém, por isso que isso entrou no curso de intercessores. Porque quando nós vamos interceder por uma pessoa, por uma causa, por um país, o que for, a gente sabe que em toda guerra espiritual tem demônios por trás. Até uma enfermidade tem demônios por trás. Tem enfermidade que é normal, é física, é uma coisa assim normal do corpo, uma disfunção no corpo, algum problema. Mas tem enfermidades que são espirituais, que vêm de demônios, porque o médico não acha, porque tem vários motivos, a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Mas nós precisamos então ter essa autoridade por causa disso, porque nós lidamos com, no reino físico a gente não enxerga assim com os nossos olhos físicos, mas no reino espiritual, né, aquilo que nós não enxergamos, eles existem, não adianta nós ficar com medo, nós temos medo, as pessoas têm medo quando não tem Jesus, porque é só Jesus, é só no nome de Jesus, e quem tem o Espírito Santo é que tem o poder e que pode, né, vencer essas forças malignas e não ter medo nenhum, tá bom? Então é isso que a gente queria passar hoje para vocês sobre, então, resumindo, ele mora em nós, a missão dele é morar em nós, estar conosco para sempre, ser nosso consolador, e nos ensinar todas as coisas que nós precisamos aprender, que Jesus quer que nós aprendemos, que já está ali, mas Deus quer que nós entendemos, e nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus já ensinou, daquilo que ele já nos ensinou na hora que nós precisamos, ele vai nos fazer lembrar. E que é importante falar, que eu ainda não falei isso, ele é para glorificar a Deus. O Espírito Santo sempre vai glorificar Jesus Cristo, ele sempre vai glorificar Deus. Jesus disse, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Nós vimos ali, né, no Evangelho segundo São João, que ele me glorificará porque ele receberá do que é meu. Então, o Espírito Santo, irmãos, jamais vai glorificar e exaltar o homem, porque tal profeta, porque tal pastor, porque tal homem de Deus, e exaltar. Não. O Espírito Santo exalta Jesus Cristo. Ele exalta o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele disse, ele me glorificará. Então, por isso que a gente sempre fala a palavra de Jesus, nós somos instrumentos dele, e toda a honra e toda a glória sempre é ele. Nós simplesmente vamos transmitir, e quando ele nos usa para uma cura, qualquer coisa que ele nos usar, a glória é de Jesus, é ele que faz, através do Espírito Santo que está em nós, que é o Espírito Santo que é para glorificar Deus. Simplesmente é como se eu fosse um vaso, que eu pego isso aqui, tiro daqui, boto aqui. É assim que nós somos nas mãos de Deus, nós fazemos a vontade dele. Mas a honra e a glória e o louvor é do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é que morreu na cruz por nós, ele que pagou o preço por nós na cruz, e o nosso Pai Celestial, que é Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Então o Espírito Santo leva nós sempre para esse lado, adoração, exaltação de Jesus Cristo, glorificação de Jesus Cristo, tá bom? É isso que a gente queria passar isso para vocês hoje atrasou um pouquinho, né? Um pouquinho maior o nosso vídeo, mas então a gente encerra essa parte aqui, e no próximo vídeo a gente vai estar falando também sobre a armadura do Espírito Santo. Tem tanta coisa linda, tanta coisa boa para nós aprender ainda, e também vamos falar sobre como nós recebemos esse batismo com o Espírito Santo, tá bom? Como nós vamos buscar, como você pode fazer para receber esse batismo com o Espírito Santo, também a gente vai falar na próxima aula também. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, que tenha uma semana abençoada, né? Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Amém.